A festa dos tabernáculos e a sua relevância para as profecias do fim dos tempos. A festa dos tabernáculos, ou Sukkah, é um festival judaico de 7 dias que tem lugar 5 dias depois do Yom Kippur. É uma celebração alegre que comemora o período de 40 anos que os israelitas passaram a vaguear no deserto após o seu êxodo do Egito, durante o qual viveram em abrigos temporários, ou Sukkot. A festa também marca o fim do ano agrícola, servindo como um momento de agradecimento pela colheita. No contexto judaico, o Sukkot era uma das 3 festas de peregrinação durante as quais o povo judeu tinha de comparecer perante o Senhor em Jerusalém. Durante a festa, ofereciam-se numerosos sacrifícios e realizava-se a já referida cerimônia de libação da água, onde a água retirada do tanque de Siloé era derramada sobre o altar. O Sukkot tem um profundo significado escatológico, tanto no judaísmo como no cristianismo. No judaísmo, o Sukkot é visto como um prelúdio da era messiânica. A tradição judaica afirma que quando o Messias chegar, todas as nações farão uma peregrinação a Jerusalém para celebrar o Sukkot no templo reconstruído, simbolizando a paz universal sob a soberania de Deus. Essa ideia tem as suas raízes nas profecias de Zacarias 14, que descreve um tempo futuro em que todas as nações irão a Jerusalém para adorar o Rei e celebrar a festa dos tabernáculos. Na escatologia cristã, algumas interpretações veem o Sukkot como um símbolo da presença protetora de Deus durante a tribulação do fim dos tempos e o reinado de 1 ano e 0 de Cristo, muitas vezes referido como o reino milenar. Essa interpretação deriva de Apocalipse 21:3. Que diz que a morada de Deus será com a humanidade na Nova Jerusalém, um conceito paralelo às habitações temporárias de Sukkot e a presença de Deus com os israelitas do deserto. Tendo em conta essa profecia, os incluindo a cerimônia de libação de água, são vistos por alguns como passos em direção ao cumprimento das profecias do fim dos tempos. Esse acontecimento tem alimentado a expectativa, o debate e a controvérsia, servindo como um exemplo de desenvolvimentos modernos que aparentemente se entrelaçam com a profecia bíblica. Como sempre, as interpretações e crenças sobre estes assuntos variam muito entre os diferentes grupos de cada fé. O conceito de Armagedon no livro do Apocalipse. O termo Armagedon é um dos conceitos mais conhecidos e frequentemente referenciados nas profecias do fim dos tempos. Com origem no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia, o Armagedão tornou-se um símbolo universal de devastação e conflito apocalíptico. O termo tem sido amplamente utilizado na cultura pop e nos meios de comunicação social para representar um acontecimento que põe fim ao mundo. No livro, uma batalha catastrófica, o Armagedão é descrito como um local de uma grande e última batalha entre as forças do bem e do mal no fim dos tempos. A palavra. Acredita-se que a palavra em si vem do hebraico Har Megiddo, que se traduz em montanha de Megiddo. Megiddo é um lugar real no norte de Israel, conhecido pela sua importância histórica e estratégica como campo de batalha ao longo dos séculos. Apocalipse 16. 16 diz: Então reuniram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A seguir, a passagem descreve uma série de acontecimentos catastróficos, incluindo desastres naturais e juízos divinos, que culminam com a derrota das forças do mal. Embora o Armagedão se refira a uma localização geográfica específica, ao longo do tempo, a sua interpretação expandiu. Para muitos, o Armagedão simboliza a luta culminante entre o bem e o mal, independentemente da localização física. É visto como um campo de batalha espiritual ou simbólico, tanto quanto literal. No contexto dos recentes acontecimentos em Israel, o conceito de Armagedão assume uma nova camada de relevância. Para aqueles que interpretam as profecias literalmente, a potencial reconstrução do terceiro templo e os acontecimentos associados podem preparar o terreno para a profetizada batalha do fim dos tempos. Para outros, o Armagedão serve de referência metafórica para a escalada de conflitos e crises que o mundo enfrenta atualmente. No entanto, como todas as questões de profecia e interpretação religiosa, as opiniões sobre o Armagedão variam muito. É fundamental reconhecer que muitos crentes não interpretam essas profecias literalmente ou não acreditam que elas prevejam acontecimentos específicos atuais ou futuros. Independentemente disso, o conceito de Armagedão, as suas origens, interpretações e seu lugar na consciência pública, é um aspecto essencial da discussão mais alargada sobre as profecias do fim dos tempos. O Armagedon como referência física e simbólica nas profecias do fim dos tempos. O conceito de Armagedon serve a um propósito duplo nas profecias do fim dos tempos, tanto como local físico quanto como referência simbólica. Essa dualidade enriquece a sua interpretação, permitindo um leque diversificado
suscitar novas discussões em torno do conceito de Armagedão e o seu significado no discurso da escatologia. Como local físico, Armagedão refere-se à antiga cidade de Megido, no norte de Israel, um local de numerosas batalhas históricas. O seu significado geográfico está enraizado na sua posição estratégica numa importante rota comercial, tornando-a uma porta de entrada fundamental para as ricas terras agrícolas do Vale de Jezreel. A rica história de conflitos de Megido confere uma certa gravidade à ideia de ser Ok. O vale que tem lá Megido, em no Israel. norte de Israel, um local de numerosas batalhas históricas. O seu significado geográfico está enraizado na sua posição estratégica numa importante rota comercial, tornando-a uma porta de entrada fundamental para as ricas terras agrícolas do Vale de Jezreel. E o nome dela é Bíblia, que meio que você tem achado. Acho que era gostoso, foi na. Ela foi que botou esse nome. É Gesiel. Gesiel. Aí elas botaram Gesiel. Botou errado. Mas é Gesiel. Na Bíblia tem Gesiel. Ainda Nesse sentido, a luta no Armagedão torna-se uma luta interna, espiritual, tornando-a também uma metáfora pessoal. No contexto dos acontecimentos atuais e das profecias que rodeiam a potencial reconciliação entre Cristo e Jerusalém, o conceito de Armagedão tem estas conotações físicas e simbólicas. Embora o exemplo não seja imedido, o conflito religioso e político que se segue, potencialmente ligado à sua construção, Bota nesse de novo. Vamos de volta. O negócio é pertinho.